Tranquilo, pessoal? Beleza? Como é que tá essa força aí? Hoje a gente vai continuar o trabalho com eletricidade e nós vamos falar hoje sobre capacidade eletrostática ou capacitância, tá? É um conceito bem interessante porque ele é um antecessor do conceito de capacitor, então é legal prestar atenção porque ela é complicadinha um pouquinho, né? Mas assim, nada absurdo, tá? Como a física, né? Como a física. A ideia da capacitância está associada mais a uma qualidade do objeto do que outra coisa. Que objeto? A gente vai sempre usar uma esfera. Por quê? A esfera, gente, não tem ponta, né? É um negócio bem tranquilinho, bem equilibradinho, né? Então pegar um objeto qualquer, neutro, portanto não tem potencial nenhum. Vou colocar aqui uma quantidade de carga Q. Uma quantidade de carga Qzinho, tá bom? O que a gente sabe? A gente sabe que o potencial elétrico de um corpo é dado por K, constante do material, Q, quantidade de carga, dividido, no caso, uma esfera, R, né? Seria a distância, mas no caso é superfície. Tranquilo, né? Então, o que aconteceria? O que aconteceria é que aqui eu teria um potencial elétrico, né? Teria um potencial elétrico associado a essa quantidade de carga que eu consegui eletrizar o corpo. Legal. O que aconteceria se eu dobrasse a quantidade de carga, né? Se eu dobrasse a quantidade de carga. Bom, se eu dobro a quantidade de carga, ó, se eu dobro a quantidade de carga, eu vou dobrar o potencial, porque eles são diretamente proporcionais, né? Tranquilo? Então eu vou ter o dobro do potencial elétrico para esse mesmo corpo. Pô, mas parece estranho, parece estar repetindo, né? E se eu triplicar a quantidade de carga, né? Colocar mais carga elétrica ainda. Se eu agora tiver 3Q, bom, vai triplicar o potencial elétrico também. Aí você para e fala assim, meu, tem alguma coisa, tá legal, né? Tem alguma coisa que eu posso prever. Se eu colocar 27Q, eu vou ter 27 potencial. Então o que não mudou? O que não mudou foi o corpo. Portanto, é uma característica do corpo a relação carga e potencial ser constante. Essa relação é o que a gente chama de capacidade eletrostática ou capacitância. É assim que a gente vai calcular a capacitância de um corpo. Em termos de unidade, né? Esse cara aqui, ó, a carga elétrica é dada em Coulomb, tá lá, e o potencial elétrico é dado em volt. Não é isso? Então essa relação Coulomb, tá lá, por volt, será chamado por nós de Farad. Em homenagem ao Michael Faraday, tá? O símbolo dele vai ser só o F. E isso aqui é a unidade da nossa capacitância, né? Essa é a unidade da nossa capacitância. Então isso aqui, ó, unidade, vamos colocar lá, aqui, unidade de capacitância, unidade de capacitância. Ali, né? Tranquilinho, né? Bem facinho, né? Bem, na verdade, o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte. Vocês lembram que quando a gente falava sobre o processo de eletrização, eu falava sobre eletrização por contato, né? Eu dei um exemplo sobre o que é o fio terra. Sem sacanagem. Fio terra, na verdade, é assim, é a ligação entre um objeto e a Terra. E qual é o lance? Imagina que a Terra tem um potencial zero e esse cara tem, sei lá, 10 coulomb de carga. Quando eu ligar os dois, Terra e objeto, vão ter 10 coulomb, né? 0 com 10, o sistema tem 10. Ao separar, o que eu dizia para vocês? Olha, a Terra vai ficar com muito mais carga, porque ela é muito maior do que esse cara. Então se a Terra é um zilhão de vezes maior, ela vai ficar com 1 zilhão de vezes mais carga. E aí eu pedia para vocês acreditarem nisso, né? Mas não provavam. Agora vamos provar. Ó, o que a capacidade tem a ver com o tamanho do objeto? Observe com muito carinho a definição de potencial. Tá vendo aqui? Tranquilinho? Olha só, vou colocar no lugar do potencial o potencial elétrico. Então vai ficar capacidade de uma esfera será Q dividido pelo potencial. Q dividido pelo raio, né? O que vai acontecer com o Q? Tchuf cai fora. Conclusão, a capacidade de uma esfera tem a ver sim com o raio, ó. Aparece o raio, ó. Então isso aqui é uma conclusão bastante interessante para mostrar que o tamanho das
dos objetos influencia na capacitância sim, portanto, óbvio, vai influenciar na capacidade de armazenar carga elétrica, né? Então, quanto maior a capacidade dele armazenar carga. O que você pode também transpor, ou fazer uma transposição, foi aquela questão do ITA, não sei se vocês lembram, a questão que o cara falava assim, qual é a relação, né? Ele não falava desse jeito, mas qual era a relação entre capacitância e volume de uma esfera, né? Como o volume de uma esfera, né, é dado por 4/3 de π r ao cubo, eu poderia colocar o raio em função do volume. Então eu vou passar o 3 para lá, fica 3 vezes o volume dividido por 4π, né? Então 3 vezes o volume, 4π. E aí eu extraio a raiz cúbica dessa história. E eu tenho, portanto, a relação entre o raio e o volume. Como aqui eu tenho o R, eu posso substituir lá. E aí eu vou ter a relação da capacitância, né? Ó. Aí eu vou ter a relação entre a capacidade de uma esfera com o seu volume. De uma esfera com o seu volume. Ou seja, raiz cúbica de 3 vezes o volume dividido por 4π. Tá lá, raiz cúbica. Tudo isso dividido por K. Então aí eu tenho uma relação entre a capacidade eletrostática de um corpo e o seu volume, provando que a Terra, como sendo maior, tem mais probabilidade de armazenar carga elétrica. Tranquilo? Belezinha? Estão acompanhando? Bom, então agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar corpos, né, que a gente consiga fazer alguns exercícios que pegar um vestibular, por exemplo, da UEM, por exemplo, que tenha várias alternativas de verdadeiro ou falso, né? Não precisa ser específico da UEM, mas coisas que podem pegar a gente na hora de prova, né? Vamos pegar, quer ver? Ó, vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Vamos pegar dois condutores, mas agora não é condutor pequenininho não, condutor extenso. Vou pegar corpos que é extenso, onde o tamanho faz diferença. Então vou pegar aqui um objeto A, um objetinho A, o raio de A, colocar ali R, né? Sei lá, alguma coisa assim. E aqui do lado eu vou colocar um objeto B maior, tal que o R do B seria, sei lá, o dobro, 2R. Beleza? E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar esses dois caras e eu vou eletrizar. Vou pegar aqui e vou dizer assim, olha, a quantidade de carga do A vale 6 coulombs. E a quantidade de carga do B vale 12 coulombs. E aí eu vou perguntar para vocês o seguinte. Pessoas, se vocês colocarem um fiozinho aqui, ó. Se vocês colocarem um fiozinho aqui, ó. Fiozinho aqui. Como eles têm cargas diferentes, para onde vocês acham que vai os elétrons? Né? Do cara que tem mais carga para o menos ou de cara que tem menos para o mais? Bom, não sei. Como é que eu faço para responder isso? Né? Bom, a primeira coisa que a gente faz para responder isso é, se tem movimento, está associado a quê? Movimento está associado à diferença de potencial, desequilíbrio, certo? Então, eu preciso saber os potenciais do A e os potenciais do B. Né? Então, vamos calcular o potencial do A. Como é que a gente calcula o potencial do A? Calculando o potencial do A. K, a quantidade de carga do A, dividido pelo raio do A. E aí, K, quantidade de carga do A, 6 pelo raio do A, R. Eu vou ter, então, melhorando um pouquinho, 6K sobre R. Tranquilo? E do B? Vamos calcular também. Potencial do B, K, QB, dividido pelo raio do B, que vai ser, então, K. A carga do B é 12, né? Que a gente só colocou para brincar um pouquinho. E o raio do B, 2R. Olha só o que acontece. 12 por 2 dá quanto? 6K sobre R. Rapaz, e aí? O do A e do B são o que, gente? São iguais, não? Esse cara aqui, ó, é igual a esse cara aqui, ó. Nossa, mas se são potenciais iguais, para onde vai os elétrons? Não vai, né? Não tem, né? Então aqui, ó, a diferença de potencial entre A e B é nula. É nula. Significa que não tem movimento. Né? Estão equilibradinhos, bonitinho e maravilhoso. O que é uma sacanagem, porque às vezes a pessoa fala, ah, não,
porque o B tem mais carga, então ele vai deixar ir mais carga. Ou então o nego pensa, não, mas como ele é mais positivo, então vai do A para o B. Né? Não é assim. Então tomem cuidado com isso. Calculem o potencial para depois saber, para depois pensar, avaliar para onde que é o movimento. Tranquilo? A ideia nossa, na verdade, não era fazer isso, mas era só mostrar para vocês que é importante você calcular o potencial. O que eu vou fazer agora é apagar e vou desequilibrar e colocar uma proposta diferente, tá? Então, lembrou? Tranquilo? Qualquer coisa, pausa o vídeo aí e volta e revê, tá? Legal? Vou tirar esse cara daqui, vou mexer um pouquinho diferente, vou apagar isso aqui e vou desequilibrar, tá? Vamos pegar aqui esses dois aqui, tal. Vou fazer o seguinte, vou colocar o, sei lá, o A como 12 coulomb e o B eu vou zerar, tá? 0 coulomb, para ter certeza que vai ter uma diferença potencial. O que eu tenho certeza aqui é que o potencial do B será 0, né? 0 volt. Ó, potencial do B 0 volt. E o potencial do A? Não sei. Vamos calcular, né? Potencial do A, vamos ver, ó. Potencial do A vai ser QA dividido pelo raio de A, ou K, a carga do A, que é 12, dividido por R. E eu vou ter um potencial do A igual a 12K sobre R. Beleza! Então agora eu tenho certeza que são potenciais diferentes. Qual que é maior? Né? Pô, se esse cara aqui é positivo, né? Então o potencial dele é positivo. Então aqui estará o potencial positivo, aliás, o maior, e aqui estará o menor potencial. Tranquilo? Beleza? Então para onde vai ser o movimento? Depende, movimento de quem? Se for de elétrons, é do menor para o maior, movimento de elétrons. Mas lá na eletrodinâmica, como é que era o sentido convencional de corrente? A corrente elétrica iria do maior para o menor. Então, ó, tomem cuidado com isso, né? Esse A é o maior e esse B é o menor. Então o movimento acontece assim. Se o cara perguntar movimento de elétrons é uma coisa, o sentido convencional é outro, né? E vai durar para sempre, professor? Não vai, né? Por que não vai durar para sempre? Porque uma hora esse negócio equilibra. E o que significa equilíbrio? Então, no equilíbrio. Gente, no equilíbrio eu não tenho DDP. Lembra disso? Então, no equilíbrio, o que eu posso garantir a vocês é que o potencial do A, o novo potencial do A, será igual ao novo potencial do B. Então, aqui eu tenho uma situação de equilíbrio. Tranquilo? E o que vai acontecer com as cargas? Né? Vai ser as mesmas? Não, ela vai migrar, né? Você vai ter uma movimentação ali. O que vai acontecer? Quanto vai ser de carga no final do B ou do A? Quanto vai ser o potencial, novo potencial do A e do B? Perguntas interessantes, né? Vamos partir do pressuposto, então. Ó. O que é o potencial? Lembrando, ó, K, Q por R. Vamos lá, então. Ó. K, QA sobre R. O que é A? O novo QA. Novo QA, linha, nova carga, né? Da mesma forma, do B, K, QB, linha, dividido por R. Na verdade, aqui o B é 2R, né? 2R. Estão acompanhando? Tranquilo, né? O K já dançou. Sai fora. O que eu tenho, então? O R também, ó. O R também, ó. Então, eu posso dizer que o B é 2 vezes QA. Então, QA, QB, linha, é igual o dobro de QA, linha. Tá, beleza. Até entendi isso, professor, mas... E aí, como é que eu vou chegar no valor, né? Vocês lembram da conservação da carga elétrica? Ou seja, num sistema fechado, nada entra e nada sai. Então, a quantidade de carga que esse sistema tinha antes dessa eletrização é a mesma quantidade de carga que esse sistema vai ter depois. Tá lá. Bom, uma coisa que eu sei antes é que 12 mais 0 é 12, né? Então, eu posso dizer que QA, linha, mais QB, linha, é igual a 12. Mas eu tenho uma relação, ó, tá vendo? Que agora eu tenho duas relações. E eu sei ainda que o QB é do dobro do QA linha. Olha, eu vou colocar aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. QA linha mais QB linha. 2QA linha. Isso aqui tem que ser
12. Agora eu consigo achar o QA linha, né? Então vamos lá, ó. O que vai acontecer? O meu QA linha será 3, né? Aqui no caso aqui, desculpe. 3 QA linha, vou colocar aqui. 3 QA linha é igual a 12. Fácil, né? Dizer que o QA linha é 12 terços, ou seja, 4 coulombs. Esse é o meu QA linha. E o QB linha? Bem, simples, né? Se o QA linha é 4, o QB linha é o dobro, né? Que é isso que ele está dizendo aqui. Portanto, o QB linha é o dobro disso, ou seja, 8 coulombs. Note que o sistema continua com 12. Tranquilo, né? Maravilha. E o que acontece com os potenciais? Agora, se a gente recalcular os potenciais, ó, o novo potencial do A vai ser K, a nova carga do A, dividido pelo R. Então isso aqui vai ficar lá, então, K, que é a linha? 4 dividido por R, ou 4K sobre R. Tá lá, ó. E o B? Bom, nem vamos calcular. Bom, vamos, né? Já estamos aqui mesmo. Vamos calcular. Vai ter que dar igual, né? Do B vai ser K, QB linha sobre 2R. O QB linha vale 12, né? Não, QB linha vale 8. K, 8 dividido por 2R. Conclusão, 4K sobre R, provando que os dois estão em equilíbrio de novo. E assim, moçada, você tem um monte de perguntinhas. Se você pegar, por exemplo, uma questão como essa, você pode ter um somatório, né? Pode ter um somatório, que é legal. Então o cara pede no primeiro momento qual é o sentido da corrente. O sentido, antes de atingir o equilíbrio eletrostático, a corrente transitória vai de A para B ou do B para A? Bom, corrente transitória, ele não falou qual que é, mas se ele não falou e falou corrente, então você vai assumir corrente convencional, de A para B. Então isso aqui poderia ser lá uma situação, né, de pergunta de prova. Vou colocar aqui como somatório só para ilustrar, né? Então 0,1. Tá, beleza. Podemos dizer então que no equilíbrio o potencial do A é o dobro do potencial do B? Não, né? No equilíbrio, o potencial do A e do B, o novo potencial tem que ser igual. Posso dizer que após atingir o equilíbrio eletrostático, a carga do B é o dobro da quantidade de carga do A? Certeza, né? Certeza. Tá lá, ó, o dobro da quantidade de carga do A. Tranquilo? Beleza? Mais ainda, posso dizer então, a quantidade de carga do sistema, conforme você atinge o equilíbrio, varia, diminui. Não. A quantidade de carga do sistema, ele faz o quê? Continua a mesma. O potencial elétrico no final é o mesmo? Sim, o potencial elétrico no final é o mesmo. Sim. E assim você pode criar... a quantidade de carga do A é 4 e a quantidade de carga do B é 4 também, porque atingiu o equilíbrio térmico. Não, né? 32 aqui só para mexer. Tranquilo? Belezinha? A gente volta com o capacitor. Abraço.